Olá, meu nome é Márcia Wang Matsuoka, médica ultrassonografista da FIDE, e eu vou comentar com vocês sobre o Doppler transfontanela e os principais fatores que influenciam na qualidade dos exames. O Doppler transfontanela não é rotineiramente utilizado. Entretanto, quando solicitado, ele acrescenta informações bastante interessantes ao exame. No Doppler transfontanela temos o Doppler colorido, o Doppler pulsado ou espectral e o Doppler de amplitude. No Doppler colorido é possível avaliarmos a direção do fluxo, se está azul ou se está vermelho, demonstrando então se o fluxo está anterógrado ou retrógrado. E a velocidade do fluxo também é possível de análise, uma vez que naquele ponto onde há uma velocidade maior, podemos ver um brilho diferente na imagem. No Doppler pulsado ou espectral é possível avaliarmos a direção do fluxo e a velocidade do fluxo, assim como a resistência, de uma maneira mais objetiva, traduzida por números, não ficando só com a subjetividade da porção colorida. E no Doppler de amplitude é possível avaliarmos então o fluxo naqueles vasos que apresentem uma baixa velocidade. Com relação à técnica de realização do exame, da mesma forma que no modo B, para realizar então o Doppler colorido, também vamos utilizar as fontanelas anterior, posterior e mastoide. Habitualmente vamos começar o exame utilizando a fontanela anterior, por ser mais ampla e pelo fato dos vasos que vamos estudar já estarem numa localização bem favorável para o exame. Mas como janelas auxiliares, temos também a fontanela posterior e a fontanela látero-posterior, no caso a mastoide. Ainda com relação então à técnica de exame. Quando já estamos com todo o equipamento ligado, bem ajustado, utilizando a fontanela anterior e no corte sagital, vamos observar então as estruturas vasculares que podemos então estudar com o método. A artéria basilar, a artéria cerebral anterior, a pericalosa, como os ramos arteriais. E como ramos venosos, temos então a veia de Galeno e o seio reto. Isso utilizando então a fontanela anterior. E utilizando a fontanela mastoide, podemos ensonar muito bem a artéria cerebral média, que já está num ângulo bastante favorável. Podemos identificar a artéria cerebral anterior, mas que o ângulo não é tão bom, e a posterior, ambas numa angulação que por vezes vai impossibilitar o seu uso para a realização do exame. Quando utilizamos a função Doppler espectral, normalmente, o índice de resistência ele reduz com o aumento da idade gestacional, ou seja, ele é menor à medida que o bebê fica maior. Nos recém-nascidos a termo, o fluxo anterógrado vai estar sempre presente. E lembrar que nos recém-nascidos, com menos de 30 semanas, a diástole pode estar ausente, sendo considerado normal. E o IR normal, basicamente, é aquele sempre entre 0,5 e 0,8. Fatores que podem alterar o índice de resistência causando seu aumento são fatores intracranianos, como hemorragias, edema, efusão subdural, leucomalácia periventricular e hidrocefalia, além de compressão extrínseca do transdutor no recém-nascido que esteja apresentando algum edema cerebral, coleção extraaxial, dilatação ventricular, que também então aumenta o IR. Nesse sentido que é importante sempre apoiarmos alguma parte da nossa mão, pode ser o dedinho, na hora de fazer o exame, para não fazer uma compressão exagerada na cabecinha do nenê. E o IR pode estar inferior a 0,60 naqueles recém-nascidos, nascidos com alguma asfixia severa ou prolongada, ou alguma restrição de crescimento importante nas primeiras horas de vida, indicando um mau prognóstico. Aqui exemplificando um outro exame. Então, da mesma forma, transdutor posicionado na fontanela anterior no corte sagital. Com o Doppler colorido,
é possível já de identificarmos artéria cerebral anterior, artéria basilar, sendo essas artérias bastante interessantes de serem usadas pelo fato do ângulo já estar bem pronto. E quando ligamos o traçado espectral, podemos observar a diástole sempre presente, sendo esse o padrão normal, aqui no caso com IR de 0,67. No Doppler podemos estudar também as veias. As veias podem apresentar um padrão sinusoidal e um padrão monofásico. No padrão sinusoidal, são as veias com maior calibre, que refletem então a contração cardíaca, sendo o fluxo arterial observado. Como exemplo, temos a veia de Galeno e o seio reto. E o padrão monofásico são aquelas veias com menor calibre, geralmente terminais. Aqui nessa imagem, estou exemplificando então um traçado espectral de uma veia. No caso, utilizando a fontanela anterior de novo, só que dessa vez no corte coronal, com a veia de Galeno sendo ensonada. E esse é o padrão então que observamos numa veia de maior calibre. E finalizando, lembrando de outras aplicabilidades do Doppler. Então, nessa primeira imagem, observamos essa grande formação cística, também na fontanela anterior, no corte sagital. Ao modo B, observamos então um cisto maior nessa região central e uma outra nessa região occipital. E no que ligamos o Doppler colorido, foi possível observar que na verdade se tratava de um grande vaso, no caso a veia de Galeno, dilatada, então a famosa dilatação aneurisma de Galeno, com a presença de várias colaterais. E só reforçando a questão que o Doppler colorido, ele permite também avaliarmos os pontos onde a velocidade está maior. Então, nesses pontos que brilham mais, são os lugares que provavelmente a velocidade do fluxo está maior. No caso, representavam as fístulas arteriovenosas que esse paciente apresentava. Neste outro exemplo, ao modo B, no começo do exame, também utilizando a fontanela anterior no corte coronal, ao modo B parecia que aqui, do lado direito, observávamos uma grande hemorragia grau 4, deslocando inclusive a linha média para o lado esquerdo. Só que, quando ligamos o Doppler colorido, foi possível a identificação de veias e artérias, tanto na periferia dessa formação, quanto no seu interior. O traçado espectral confirmou a presença de artérias. Então, ao invés de uma hemorragia grau 4, podemos identificar uma grande massa tumoral. E por fim, eu gostaria de salientar alguns fatores que podem alterar o estudo Doppler. Então, aqueles recém-nascidos submetidos a alguma ventilação mecânica, sucção endotraqueal, oxigenação por membrana extracorpórea, ou medicamentos tipo óxido nítrico inalatório ou drogas vasoativas, podem ter o Doppler alterado, alterando também dessa forma o índice de resistência. Como referências bibliográficas desse tema, sugiro Marilyn Siegel e Stephanie Wilson, esses dois livros, de modo que vocês possam estudar um pouco mais sobre o assunto.